Coisa boa, irmãos, nós, igreja, coisa boa nós sermos usados por Deus. Igreja, não tem coisa melhor. Hoje nós conhecendo a verdade, a palavra de Deus. Aí quando você se depara, igreja, muitas vezes com seus pensamentos, você olha para trás, você lembra do tempo perdido que nós perdemos nesse mundo, igreja. O pecado, das coisas errantes desse mundo. E Deus, pela tua grandeza, bondade e misericórdia, suportou com muita paciência o tempo da nossa ignorância, irmãos. Até o momento oportuno dele se revelar a nós, ter nos dado oportunidade, ao qual nos dá até o dia de hoje, irmãos, de nós estarmos na presença dele. Então, igreja, algo que não quero pedir para os irmãos nesta noite, não da minha parte, mas da parte de Deus, não pedir, mas uma orientação da palavra de Deus, através do Espírito. Irmão, vamos permanecer firme com Deus, igreja. Estava ali fora agora, foi no segundo louvor, algo que Deus colocou em meu coração, que esse ano, como os demais, mas a cada ano, igreja, que Deus colocou no meu coração, que esse ano ele vai chacoalhar. Ele vai chacoalhar a figueira, irmãos. E só vai permanecer de pé aquele que verdadeiramente estiver firmado nele, irmãos. Então vamos nos apegar mais com Deus, vamos nos firmar mais com o Senhor. Vamos a cada dia nos humilhar para Deus, pedir força para Ele, irmão, porque igreja, sem Deus nós não somos nada. Nós não somos nada, irmãos. Mas quantas vidas, quantos servos de Deus aí, estava aqui no momento da oração, Deus me trouxe no coração e até orei. Quantas pessoas aí nessa virada de ano, nessas festividades, eles deixaram se levar, se influenciaram pelas tais festas aí, beberam, curtiram, né, como diz no mundo, enfiaram os pés pelas mãos, e hoje está fraco, desanimado. Já pequei mesmo, Deus não pode me perdoar, já errei. Não é assim. A Bíblia fala que nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Mas esse advogado, ele é fiel, ele é justo, ele sonda, ele esquadrinha os corações. E se nós, mesmo errando, se nós nos humilharmos para Ele, irmãos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Que nós possamos a cada dia permanecer na presença do Senhor. Amém, igreja? Aproveitar que nos encontramos de pé, convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 13. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 13. Espero os irmãos acharem, para que todos nós possamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Glórias a Deus. Segunda Coríntios 13, capítulo 13, versículo 5. Diz assim, 2 Coríntios 13, 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permanecer na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Amém? Vamos, por meio dessa palavra, convido os irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, ó Deus Santo, Deus de misericórdia, Senhor, aqui estamos mais uma vez na Tua casa. Mais uma vez estamos reunidos, Pai, na Tua presença, aonde, meu Pai, já louvamos, entoamos, meu Pai, os cânticos, os louvores. Ó Deus amado, e agora é o momento da Tua palavra. Pai Santo, fala, Senhor, com a Tua igreja, fala com os Teus servos, por meio do Teu Espírito Santo, por meio da minha vida. Usa, Pai, os meus lábios, que não venha sair, meu Pai, da minha boca, nada, Pai, que seja realmente, meu Pai, da minha carne, mas tudo que seja, Pai, guiado através do Teu Espírito Santo. Porque diz a palavra do Senhor que o Senhor age através de nós, através da vida daqueles ao qual o Senhor quer usar. Meu Deus amado, que todo mal, que todo embaraço, repreenda o cansaço, a fadiga, os pensamentos que não agradam, os pensamentos que não edificam, e que todo agir das trevas, que caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Irmãos, podem tomar os seus assentos. E após se assentar, se quiser mais uma vez aplaudir o nome do Senhor, fica à vontade, porque toda a honra, a toda a glória pertence ao nosso Deus. Glória a Deus.
Irmãos, nós estamos aí, hoje é o 9º dia do ano 2025. E todo começo de ano, vamos dizer assim, todo mundo, né, tem um projeto. Todo mundo fala, ser humano, assim, toda vez começa, esse ano eu vou me empenhar nisso, eu vou me dedicar àquilo, eu vou mudar minha vida nesse sentido para melhor, vou procurar fazer algo novo. Porque todo ano, ok, que não tem esse ser humano, que não tem esse projeto, que muitas vezes coloca no seu coração, na sua mente, um algo para mudança, um algo para fazer, um algo para realizar, né? E hoje, igreja, o que Deus Ele quer nos ensinar por meio da palavra, que é não somente no começo do ano, não somente no meio do ano, nem no final do ano, mas em todos os tempos, todas as estações, os dias, meses, os anos que Deus, porventura, ainda estiver para nos dar nessa terra, irmãos, que seja para nós permanecermos firmes com Cristo, permanecermos na palavra do Senhor. Aqui a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus, usando a vida do apóstolo Paulo, segunda carta de Paulo 13, versículo 5, diz: examinai-vos a vós mesmo, se permanecei na fé. Ou seja, o check-up, o análise da minha vida espiritual, quem é que tem que fazer? É minha esposa? É o pastor Kleber, é o cooperador Joel, é o irmão Vicente, é o irmão Regi, é cada um dos irmãos? Não, é eu mesmo. Assim como cada um dos irmãos, o exame, o examinar, pertence a cada um de nós. Porque a própria palavra do Senhor está falando: examinai-vos a vós mesmo. E qual que é esse exame? Se permanecer na fé. Ou seja, o que é fé? A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza de fatos que se esperam. Ou seja, alguém aqui já viu Deus, a Jesus, aos olhos visíveis, humanos? Não. Por quê? A Bíblia fala que Deus, Ele é Espírito. Ou seja, nós servimos um Deus que Ele é Espírito. Mas é um Deus que a palavra dele diz que Ele habita em meio aos louvores, que Ele habita no meio do coração quebrantado, contrito. Ele habita na vida daquele que verdadeiramente obedece a sua palavra. Ou seja, igreja, e esse exame que nós temos que fazer a cada dia sobre as nossas vidas, a cada mês, a cada ano, em todo o tempo, é se nós verdadeiramente estamos na fé. Por quê, irmãos? Porque os dias são maus e continuarão sendo maus a cada dia. Por quê? Porque a partir do decorrer do tempo, porque nós sempre, o tempo, como caminha para frente, nunca para trás. Muitas vezes quem caminha para trás somos nós mesmos, o ser humano. Porque se nós estamos muitas vezes num processo avançado espiritualmente, irmãos, as lutas, os ventos que vão combater contra as nossas vidas, muitas vezes são ventos contrários, para nos impulsionar e voltar e olhar para trás e retroceder. Mas nós temos que a cada dia, irmão, segurar nas mãos do Senhor, pedir força para Ele, que Ele venha nos socorrer. Assim como Pedro, quando Jesus ali caminhando em cima do mar, Pedro falou: olha, se tu és o Senhor mesmo, permita que eu vá contigo por sobre as ondas. E Deus falou, Jesus falou: venha. E Pedro ali colocou os pés nas águas, começou a andar. Mas houve um momento que Pedro, ele olhou para o vento, ele olhou para as ondas, ele olhou ali realmente para a circunstância ao seu redor e começou a naufragar, começou a afundar. E Jesus estendeu as mãos e trouxe novamente Pedro. E Jesus falou: por que duvidaste, homem de pequena fé? Ou seja, Jesus, aqui a palavra está falando: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Aí diz novamente, dando sequência: provai-vos a vós mesmos. Ou seja, examinar cada um e cada um se provar. E essa prova, o que ele pede é: ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis
coração, muitas vezes. Porque se Jesus não estiver conosco, se nós, depois de provar, a Bíblia fala que, assim, igreja, é melhor nem conhecer o caminho da verdade, conhecer os caminhos de Cristo, depois de conhecer, voltar para trás. Porque a Bíblia fala que o último estado se torna pior do que o primeiro. A Bíblia diz ainda até acerca de um provérbio, que o cão voltou ao seu próprio vômito. A porca lavada voltou ao despojadouro de lama. É como você pegar uma porca. O porco, ele gosta do quê? Se borralhar na lama. Você pegar ali um porquinho, você dá um banho nele, deixa ele limpinho, aí você solta ele, corre lá para o lamaçal de novo, de lama. Qual foi o proveito de você ter gastado ali seu tempo, sua água, dar um banho nele, se você deixou ele livre, ele foi lá, se emborralhou, tudo de novo. Olha o significado da palavra. Fala também de um cão, que ele, lá na frente, ele colocou um algo para fora, depois ele retrocedeu, foi lá novamente e colocou tudo para dentro, aquilo que ele colocou de ruim, para fora. Porque aquilo que ele pôs para fora é algo que o seu organismo rejeitou, não prestava. E ali novamente ele vai lá e coloca tudo de novo para dentro. Aí você fala, nossa irmão, que nojo, que porquice. É a palavra de Deus que diz. A palavra de Deus diz que aqueles que voltam atrás, retrocedem, é como esse cão que voltou ao próprio vômito, como uma porca lavada que volta ao despojadouro de lama. Ou seja, igreja, se Deus ele nos chamou, Ele vai nos capacitar até o fim, para nós irmos com Ele até o fim. Porque depende de nós, mais de nós do que do próprio Deus. Como assim depende mais de nós? Porque Deus, Ele está sempre pronto para nos ajudar nisso. As mãos de Deus, a Bíblia fala que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar. Que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir. Porém, as nossas iniquidades fazem separações entre nós e Deus. Porque o pecado e a iniquidade faz separação do homem e Deus. Porque o homem, a proposta do homem é sempre caminhar, se não for a misericórdia de Deus, caminhar para o pecado. E Deus, Ele não tem parte nenhuma, irmãos, com o pecado. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus, Ele é santo. A Bíblia fala que os querubins lá no céu, constantemente diante de Deus, estão cantando a canção do céu: Santo, Santo, Santo. Aleluia! Ou seja, igreja, nessa terra, lá em Hebreus 12, 14, fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É seguir, é um processo. É seguir, é o que nós estamos falando aqui, um processo de sempre caminhar, de sempre evoluir, de sempre permanecer, não naquilo que nós já chegamos, não, já cheguei num patamar, e para mim já está bom. Olha, eu já conheço a Bíblia, eu conheço alguns versículos, eu conheço passagem e tal. Ou seja, não basta somente nós conhecermos, não. O que basta para nós também é o conhecermos e a cada dia aplicar em nossos corações aquilo que Deus até aqui já nos ensinou. E prosseguindo a cada dia, como diz o apóstolo Pedro, crescendo na graça e crescendo no conhecimento. Ou seja, esse progresso de crescer é sempre, é constantemente. Como diz o profeta Oséias, lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, as coisas de Deus na vida do homem é sempre processual, para frente, para sempre indo mais e mais adiante. E aqui o que a palavra do Senhor está falando: examinai-vos a vós mesmo, se permanecei, se ainda está firmado, se ainda está de pé, se ainda está realmente com aquele fervor, aquela gana, aquela garra de firmar cada dia mais os seus caminhos na presença do Senhor. Porque, irmãos, os dias, a cada dia, infelizmente, você vê que os homens, infelizmente, não felizmente, porque a palavra de Deus se cumprindo, a Bíblia diz que nos finais dos tempos, os homens seriam o quê? Bonzinhos? Não. Os homens seriam arrogantes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores,
mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Ou seja, você vê que o homem, você liga a televisão aí nos jornais, aí você vê. O que é que você vê de bom? Um telejornal. Só matança, destruição. Olha, houve em tal lugar, marido matou a esposa mandou assassinar o marido. Olha, o filho matou o pai se levantou contra o filho, brigaram ali, se mataram um ao outro. Estava vendo hoje, não sei se os irmãos viram, você vê como Deus é tão misericordioso. Um avião que caiu aqui no litoral, se não lembro, né? Veio caindo, atravessou a pista, se não me engano, umas 2, 3 pistas, até chegar no mar. Se não me engano, morreu o piloto e 4 vidas foram salvas. Ali Deus colocou as mãos. Você vê que o avião, na hora que antes de cair no mar, já começou a se incendiar, pegando fogo. Mas Deus é tão misericordioso, é uma pista onde passa veículos para lá e para cá. E bem no momento que aquele avião ultrapassou ali, Deus ali colocou as mãos ali, que nem o veículo ali no momento estava passando. Muitas vezes as pessoas não se atentam, mas por que Deus permitiu isso? Por que isso? Por que aquilo? Olha a misericórdia de Deus, poderia aquela pista ali estar repleta de carro ali naquele momento, um congestionamento. E Deus é tão misericordioso que já sabe de tudo. Deus ali já colocou as mãos, tirou ali, nenhum carro ali estava no momento. O piloto faleceu. Deus sabe o porquê. E as vidas que Deus salvou, resgatou ali, não permitiu que outras vidas se acidentassem. Aquelas 4 vidas que estavam ali naquele avião, caiu no mar, e antes de cair no mar, só viu o fogaréu se levantando. Não, Deus é um Deus de justiça, um Deus de misericórdia, um Deus compassivo. É um Deus que todo o tempo não está dando oportunidade para o homem. Em todo o tempo Deus ele dá oportunidade para o ser humano. Não tem ninguém, irmãos, que desça ao silêncio que vai morrer inocente. Sem conhecer a palavra de Deus, sem ter Deus ter usado alguém para falar. Olha, se conserte. Deus tem uma obra na sua vida. Porque o próprio homem diante de Deus, no dia do juízo, poderia se levantar diante de Deus e falar, mas eu não tive a oportunidade, ninguém falou de Deus para mim. Porque a Bíblia fala que é um memorial diante de Deus. As nossas obras, irmãos, estão tudo contadas diante do Senhor. Naquele grande dia serão abertos livros, temos mais livros. As nossas obras, olha, para manifestar isso, você ouviu isso, você aprendeu isso, eu falei acerca da minha palavra com você acerca disso. Qual é a desculpa que nós teremos naquele grande dia, irmãos? Nenhuma desculpa. Porque uma coisa é eu dar desculpa. O pastor Kleber perguntar algo para mim, ou ele perguntar eu para ele, vice-versa. E eu muitas vezes omiti, olha, eu fiz. Não, foi assim dessa maneira. Mas sempre muitas vezes não foi do modo que eu estou passando para ele. Porque eu posso esconder aos olhos do homem, da mulher. Mas o que se esconde dos olhos de Deus? O que é que aos olhos de Deus é encoberto? Sendo que a Bíblia fala que até mesmo o abismo, o além, o inferno, está nu diante de Deus. Até mesmo as profundezas do inferno, Deus ele sabe o que se acontece, o que se passa lá dentro. Quanto mais a vida do homem carnal e mortal nessa terra. Ou seja, irmãos, nós temos que a cada dia examinar as nossas vidas. Não vamos nos acomodar, não, para mim já está bom. Olha, eu creio que se Deus voltar hoje, eu já estou salvo. Não vamos ter essa presunção nos nossos corações, não. Vamos avançar a cada dia, vamos progredir. Não vamos deixar nada paralisar a nossa caminhada, a nossa busca, a nossa insistência a cada dia na presença do Senhor. A palavra do Senhor está falando, dizendo para nós examinarmos a nós mesmos, se ainda estamos na fé. Porque aqui a sequência do versículo, no capítulo, fala: provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós. Ou seja, quem tem que saber se Jesus Cristo está na minha vida sou eu. Como? Se eu estou firme com Deus, se eu estou firme na palavra, se eu tenho fé, se eu estou provando diante da palavra de Deus a minha vida,
A minha sinceridade, nós temos que ter fé com Deus em todo o tempo, irmãos. A Bíblia diz: se o teu coração não te enganar, se o coração não te acusar, tenha fé diante de Deus, irmãos. Tranquilize o teu coração, porque maior é Deus do que o nosso coração. Mas se o nosso coração muitas vezes nos condenar, nos acusar de alguma coisa, vamos ver onde nós estamos errando, vamos nos humilhar diante do Senhor e vamos avançar cada dia mais e mais. Vamos a cada dia progredir. Você vê que é um começo de ano. Olha, você olha muitas vezes para o outro. Olha, você lembra de fora, cadê o irmão fulano que não está aqui? Cadê o irmão ciclano? Cadê a irmã tal que não veio? Ou seja, irmão, cada um tem sua vida, cada um tem sua luta, cada um tem. Mas muitas vezes você vai olhar, por que o irmão não está aqui? Não cabe nós julgarmos, vamos orar por ele. Porque cada um tem sua luta, cada um tem sua batalha. O que cabe para cada um de nós é nós examinarmos a nós mesmos. O irmão que não está aqui, eu gostaria que ele estivesse. A irmã que não está aqui, eu creio que todos nós gostaríamos que estivesse aqui. Mas vamos orar, vamos interceder. Deus, cadê o teu servo? O que está acontecendo com ele, com ela? Coloca as tuas mãos. Porque o dever da igreja do Senhor, irmãos, é orar. Orar uns pelos outros. Orar, interceder, é buscar a face de Deus. Porque assim, como hoje nós estamos de pé, que o meu irmão esteja de pé também. Que a minha irmã esteja de pé. Que a minha irmã esteja firme. Que nós todos possamos estar firmes a cada dia na presença do Senhor. Não, porque o céu é para todos. O céu é para todos. A Bíblia fala que desde os tempos de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Essa força que a Bíblia diz, não é força física. Olha, vou lutar aqui com o irmão Mário, vamos sair no tapa aqui, no pontapé, para ver quem entra. Vamos lutar com o irmão Vicente aqui, vamos ter aqui uma rinha aqui, vamos ver quem é que mais poderoso. Não. Essa luta que nós temos para alcançar o reino dos céus, irmãos, é espiritualmente. A Bíblia diz, Paulo, em Efésios 6, diz que a nossa luta não é contra a carne, que a nossa luta não é contra o sangue, mas as nossas lutas são contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores do mal nas regiões celestes. Ou seja, a nossa luta é uma luta espiritual. A nossa batalha é uma batalha que nós só iremos vencer, irmãos, não na luta, no pontapé, mas venceremos a cada dia no poder do Senhor. Pela graça, pelo poder. Porque antes de Paulo falar isso, ele fala: não temais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Por quê, irmãos? Quem é mais poderoso do que Deus? Ninguém. Quem pode mais do que Deus? Ninguém. Ou seja, se nós servimos um Deus que pode todas as coisas, o que é que pode verdadeiramente nos tirar da presença dele? Nada. Muitas vezes nós mesmos podemos. Porque Deus, ele nos deu um livre arbítrio. Eu escolho, eu decido. Deus, quando ele fez o ser humano, Deus ele não fez um processo de uma fábrica ali, uma fábrica, muitas vezes você coloca ali a máquina para rodar, sai ali aquele produto que aquela máquina fabrica, tudo ali igualzinho. Muitas vezes tem ali na fábrica, ali tem o que? Tem as pessoas ali que vai controlando, para ver se alguma coisa está não conforme, separa, pode estar aqui refluxo, isso aqui não presta. Não, irmão, Deus, quando ele fez o homem, ele fez o homem com total condições de discernir entre o bem e o mal, de escolha. Não foi o que Deus falou para o primeiro homem formado na terra? Quem foi o primeiro homem? Adão. Depois veio Eva. Deus falou: olha, dos frutos que estiverem no jardim, comam deles todos, só não coma do fruto que está no meio do jardim. Deus falou para ele: você é livre, come todos, aquele ali você não toque.
seja, se fosse uma máquina, ele seria programado para não fazer aquilo ali, mas ele não era um programa, algo programado. Deus deu raciocínio, entendimento e compreensão para o homem de raciocinar, de entender. E ali, depois de todo esse processo, quando o homem caiu, que Deus ele veio realmente para reajustar, para falar com o homem. Você vê que Deus, a Bíblia fala que Deus ele vinha todos os dias na viração do dia, vinha falar com Adão, mas Adão o quê? Se escondeu ali no meio do mato. Deus falou: onde tu estás, Adão? Quando ele compareceu diante de Deus, olha, eu estava nu. Mas quem disse que você estava nu? Aí começou aquele jogo de acusação, né? A mulher que tu me deste, ela me enganou. Aí a mulher jogou para a serpente não tinha para quem jogar. Ou seja, mas Deus deu a sentença para cada um, conforme o erro de cada um. O homem comerá do suor do seu rosto. A mulher terá dores de parto. A serpente rastejarás e comerás pó. Ou seja, irmãos, diante de Deus não há ninguém que se declare inocente. Porque a Bíblia diz que Deus, ele não deixa se escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele irá colher. Ou seja, se nós colhermos, se nós plantarmos a cada dia, espiritualmente no reino de Deus, através do Espírito do Senhor, o que nós podemos colher da parte de Deus? Coisas boas, a salvação da nossa alma. Ou seja, você vê que tudo tem um processo na vida do homem, e aqui o processo que Deus está nos ensinando é nós examinarmos a nós mesmos, se permaneceis na fé. Ou seja, porque o que vai te adiantar diante de Deus naquele grande dia, ó Senhor, eu fiz, aconteceu, eu fiz aquilo outro. A Bíblia diz, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, diz que naquele grande dia muitos dirão: em teu nome profetizei, em teu nome curei, em teu nome expeli demônios, sinais, muitos sinais. E a palavra de Jesus será o quê? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Ou seja, muitos infelizmente estão usando o nome de Jesus, estão falando no nome de Jesus, se fazem muitos sinais por aí, no nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Mas, diante do reino de Deus, do espiritual de Deus, não é reconhecido por Deus. Porque o que vale para Deus ser reconhecido no céu é se está na fé, é se verdadeiramente ele está com Cristo. E a Bíblia diz: aquele que não está em Cristo não pertence a ninguém. E se nós não pertencermos a Cristo, vamos pertencer a quem? A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores, porque ou há de se devotar a um e desprezar o outro. Ou seja, temos um Senhor para nós servirmos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que nos remiu, nos resgatou, irmão, nos tirou do pecado desse mundo, do lamaçal do pecado ao qual nós vivíamos. E hoje estamos na presença do Senhor. Mas essa presença, quem tem que fazer a cada dia com que nós estejamos verdadeiramente nessa presença, somos nós mesmos. É nós. Porque o diabo, irmãos, ele vai fazer o papel dele a cada dia. O papel do diabo, a Bíblia diz que ele é o acusador. Ele vem trazendo acusação, ele vem colocando os pratos dele para nossas vidas, naquilo que nós, no mundo, muitas vezes era falho. É onde na presença de Deus ele vai trazer para nós, na nossa vida, para nós cairmos. Ou seja, mas se nós verdadeiramente estivermos firmes com Deus, examinando a nossa vida a cada dia, irmãos, nós vamos avançar a cada dia, progredindo mais e mais, porque fiel e justo e poderoso é o Senhor para nos resgatar e nos colocar de pé a cada dia. Amém? Dê mais uma passagem rapidamente. Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, no capítulo 15, em nome de Jesus. Adiantar aqui enquanto os irmãos acham aí. Evangelho de João 15, 5 diz assim:
Evangelho de João 15:5. Jesus, palavra de Jesus, irmãos, diz assim: eu sou a videira, vós as varas, ou dependendo da tradução, os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. No versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permaneceis no meu amor. Amém? Olha que Jesus fala aqui no versículo 5, fala que ele é a videira, vós as varas, os ramos, dependendo da tradução. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, irmãos, o estar firme diante de Deus tem que ser na presença de Jesus Cristo, porque ele está falando que sem mim, sem ele, nada podemos fazer. Eu não posso fazer nada se Deus não permitir. Nós não podemos fazer nada se Deus assim não quisermos. Ou seja, porque a Bíblia diz que dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Nada é do homem, nada pertence a nós. Não há nenhuma glória em nós, irmãos, fora de Jesus Cristo. Não há nenhum poder em nós, se do alto não for nos dado. Foi o que Jesus falou para Pilatos: olha, tu não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus falou: olha, poder nenhum teria sobre mim se do alto não fosse te dado. Ou seja, Jesus está falando para Pilatos: olha, Pilatos, esse momento que agora estou na tua presença, que eu estou aqui para ser crucificado, condenado, vem da parte do meu Pai, porque esse poder não vem de você mesmo. Não foi o que Jesus falou para Pedro, quando Pedro ali, na intenção de querer defender Jesus, pegou uma espada, desembanhou, cortou a orelha de Malco? Jesus falou: Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que viver da espada, pela espada morrerá. Olha, não poderia eu rogar ao Pai e ele me enviaria 12 legiões de anjos? Mas eu, Pedro, para essa hora eu vim. Mesmo Pedro ali numa intenção boa de querer ajudar Jesus, mas Jesus falou: eu vim para essa hora, homem. Não preciso da ajuda do homem. Eu vim aqui para esse propósito. Não, o propósito da cruz de Cristo foi para que nesse momento, nessa vida, nesse mundo, tanto eu quanto você, quanto qualquer ser humano tenha a oportunidade de buscar e de servir a Jesus, tenha a chance e a oportunidade de ter uma vida melhor. E essa vida melhor que Deus fala através da palavra, não é uma vida melhor somente financeiramente, não. Nós sabemos que Deus ele abençoa, Ele nos dá verdadeiramente condições de nós vivermos uma vida boa nessa terra, mas a condição melhor que Deus ele quer nos dar é o espiritual. Porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí muitos falam: e todas as coisas serão acrescentadas. Não, a Bíblia não fala que buscando Ele, o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Jesus, quando ele fala isso em Mateus 6,33, ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais todas essas coisas? Jesus está falando ali no contexto sobre as vestimentas, sobre a alimentação, ou seja, o básico para a nossa sobrevivência. Nós buscando a Ele, Ele garante de suprir para as nossas vidas. As tais demais coisas que o povo fala, nós temos que levantar cedo, suar, batalhar e adiante, Ele nos dando força, saúde, nós vamos conquistar. Mas o primeiro que Ele quer nos dar cada dia é condições de nós entendermos e compreendermos, irmãos, que sem Ele nada podemos fazer.
Ou seja, você vê que muitos aí só correm atrás do ouro, da prata, das coisas dessa terra, iludindo as pessoas somente a conquistar aquilo que é perecível, sendo que a própria palavra do Senhor fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é pecado ter dinheiro, nós batalhamos, suamos para isso, para ter o dinheiro, para nós pagar nossas contas. O pecado é quando o homem coloca o coração dele no dinheiro. O pecado é quando o homem coloca a ambição pelo dinheiro, de buscar a Deus para ter dinheiro, para esbanjar nos seus deleites carnais. Porque o teu dinheiro não é pecado, não. Se for muitas vezes você tiver um coração humilde de ajudar, estender a mão. Quem foi que, como na crucificação de Jesus, quando Jesus morreu, que foi lá, pegou o corpo de Jesus, enrolou ali num lençol, levou para uma sepultura ali que nem tinha sido usada ainda. José de Arimateia, um homem rico, um homem que tinha condições, mas ele usava as suas finanças, o seu dinheiro, a sua riqueza para um algo bom. O dinheiro não estava no coração de José de Arimateia, porque ele tinha realmente o amor de Deus, o amor de Cristo, realmente para entender e compreender que o maior tesouro dele não era a sua posse, não era o seu dinheiro, mas era verdadeiramente o Filho de Deus. E esse é o nosso maior tesouro, irmãos. É a palavra do Senhor, é nós a cada dia buscarmos a Ele, e nós entendemos que sem Ele nada podemos fazer. E aqui no 9 diz assim, versículo 9 diz: como o Pai me amou. Olha, mas como o Pai amou, se deu o Filho para ser entregue por nós? Porque o amor de Deus, irmãos, é demonstrado para nós através da entrega do seu Filho. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui fala: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Como o Pai amou o Filho está falando que também nos amou. Aí ele fala: permanecei no meu amor. Ou seja, gente, o que é permanecer? É nós continuarmos no mesmo ambiente, no mesmo ser espiritual que é Jesus Cristo, para que assim nós possamos verdadeiramente, irmãos, caminharmos firmes. Porque vai soprar os ventos, vai descer os rios, vai combater contra a nossa casa, mas se nós verdadeiramente estivermos firmados na rocha, ou seja, nós não iremos cair, porque, igreja, a nossa rocha é Jesus Cristo. Então nele nós somos seguros, nele verdadeiramente nós estaremos de pé, porque maior é ele para nos firmar a cada dia e nos colocar de pé, igreja. Então permaneça no amor de Cristo, permaneça verdadeiramente na presença do Senhor, examinando a cada dia as nossas vidas, se nós estamos na fé no Filho de Deus. Amém? Só até aqui a palavra e as palmas nesta noite para nós.